Fala pessoal, voltamos com um guia de animes, esse focado nos animes da Netflix. Por que eu tô fazendo um guia separado pra ela? Porque os animes dela têm alguns diferenciais, a maioria deles sai direto no canal dela, alguns são exclusivos dela, não saem em lugar nenhum, saem direto lá, outros saem no Japão primeiro, ela compra a licença e depois coloca dublado no canal dela, alguns meses depois. De qualquer forma, o maior diferencial mais legal dela é a dublagem. Quase todos os animes estão saindo nela, eu acho que todos, na verdade, atualmente estão saindo dublados, e ela tá soltando um monte, ela aumentou muito o investimento dela em animes em 2018, então tá valendo a pena fazer esses guias só pra ela. Esse guia vai de janeiro, que ela soltou de animes de janeiro, até o final de março, pra ela não ter aquele negócio de, ela adianta todos os animes, solta tudo no começo de mês de abril, ou mês de janeiro, ou mês de julho, como fazem no Japão. Não, ela vai soltando tudo distribuído ao longo dos meses, e ela não avisa quando vai lançar com muita antecedência. Ela avisa que tá produzindo e tal, mas a gente não sabe qual mês, data, etc. Então é mais fácil comentar os animes que já saíram do que os animes que vão sair. E se gostarem do vídeo, likes e compartilhamentos são muito bem-vindos, até para eu saber se vocês querem que eu faça mais guias como esse focados na Netflix no futuro. De qualquer forma, começando a lista, Devilman Cry Baby. Esse aqui é extremamente violento, ele acompanha a história de um garoto que é possuído por um demônio e começa a usar os poderes desse demônio para lutar contra outros demônios, pelo menos. A história começa assim, depois vai ficando mais elaborada, com o tempo tem uns twists e tal, não vou adiantar muito aqui. Eu já fiz um review separado sobre ele, pra quem quiser dar uma olhada, mas vale adiantar, o anime é extremamente violento, não é só aquela violência física e tal, de tem tripas e tal, não. Tem muito mais que isso. Tem um negócio sexual lá pesado, muita gente não tá acostumada, ficou meio horrorizado quando assistiu. O primeiro episódio já deixa isso bem claro. No final, e o diretor, ele é autoral. O que isso quer dizer? Bom, ele tem umas mania própria e tal, ele gosta de dar uns diferenciais pras obras dele. Algumas pessoas acham o máximo e tal, fica diferentão e tudo mais, e outras pessoas, meu Deus. É basicamente o que a pessoa vai dizer quando vê aquele visual. Ele entorta igual gelatina e tal, tem uns negócios tortos esquisitos, tem umas calças estranhas, tem várias coisas esquisitas ali na parte visual. O diretor curte esse tipo de coisa. Quase todos os animes dele não são muito normais na parte visual. Como eu falei, alguns vão adorar e outros vão odiar. Não tem certo e errado quanto a isso, é só um estilo. Então, pra quem curte um visual bem diferentão, um final inesperado, pra dizer o mínimo, e momentos bem fortes ao longo da história, pode acabar gostando dessa obra. E Marco adverte, não assista na sala com a família. Não faça isso. E o próximo, Kakegurui, esse aqui se passa em um colégio, onde os estudantes são permitidos a apostarem uns contra os outros. E a vida de quem ganha é uma maravilha, mas quem perde come o pão que o diabo amassou, ao ponto de virar escravo de outras pessoas. Um garoto acabou de virar escravo de uma garota, até que chega uma nova aluna no colégio que consegue ajudar ele. E ela começa a causar uma revolução lá dentro desse colégio. Ela é completamente viciada em apostas. E a história vai seguindo a partir daí, conforme ela vai enfrentando um bando de pessoas diferentes, principalmente do conselho estudantil do colégio, que são as pessoas mais poderosas daquele colégio. A história em si é bem simples, o que é legal nela é o suspense que ele consegue passar. O diretor se saiu muito bem nessa obra, tem uns exageros visuais ali, umas caretas e tal, mas isso ajuda a criar um suspense em volta do jogo. Como é que ela vai ganhar? Vai ter uma virada? Não vai ter uma virada? Ele joga um twist de vez em quando? Tem uma trapaça ali? Não tem? Cada jogo é diferente, não são os mesmos jogos também, então vai tendo essas trocas para deixar os jogos mais variados. O estúdio fez um ótimo trabalho também, a parte visual é muito bem acabada. O único problema é que o final é meio sem graça, define bem, mas já anunciaram uma segunda temporada, então eles podem conseguir um clímax mais impactante no final da segunda temporada. Fate Apócrifa. Esse aqui, como sempre, acompanha vários magos com seus servos heróicos lutando entre si pelo Santo Graal, que pode conferir a um deles um desejo. A diferença desse é que tem mais magos e servos, já que são duas facções lutando uma contra a outra. Apesar da introdução ser bem empolgante, o anime dá uma acalmada depois disso e só começa a ficar bem agitado lá pra metade, quando chega perto da metade, e principalmente o final dele é luta pra todo lado. São 6 episódios de luta sem parar, extremamente bem animado. Quer dizer, quem gosta de consistência no design e tal pode não curtir tanto, mas é extremamente fluido, a trilha sonora é muito boa, as batalhas empolgam realmente, então quem gosta de bastante ação, esse anime com certeza eu recomendo. E vale dizer, ele tem uma história fechada, tem começo, meio e fim. E não, você não precisa assistir nenhum outro anime de Fate. Na verdade, a maioria dos animes de Fate são histórias
isolada, você pode assistir ela sem problema, são muito raros os que você precisa assistir outra coisa antes para assistir ele. A maioria dos fakes tem histórias fechadas. Esse adaptou 5 light novels, a história tá completa, podem assistir de boa, acabou, ele não vai ter continuação. Ele tem um total de 25 episódios, mas a Netflix dividiu em 2 partes, lançou primeiro 14 episódios e depois o resto, mas agora já tá completo lá. O Ujira no Kora, ou Whales, alguma coisa, o nome em inglês, não vou lembrar, mas tá aí na tela. De qualquer forma, esse aqui acompanha a história de várias pessoas que vivem em uma espécie de baleia que nada sobre a areia, e eles vivem lá em paz até que eles encontram uma garota em uma outra ilha, abandonada, mais precisamente uma baleia dessas, abandonada, e com ela vem um bando de pessoas que começa a atacar a civilização deles. Eles começam a descobrir vários segredos sobre ela e vai desenvolvendo a história a partir daí. É uma história que começa bem levinha, mas vai ficando muito mais pesada ao longo do tempo. O diretor é muito bom, é o diretor de Kimi no Uso, ele fez um excelente trabalho na parte visual. Todo anime que esse cara pega pra adaptar, geralmente, tem uma parte visual acima da média. Quem quiser um anime de ação e aventura, com alguns mistérios e reviravoltas ao longo da história, pode acabar gostando desse. Be The Beginning. Esse aqui se passa em um país fictício da Europa, onde estão ocorrendo vários assassinatos, e o assassino sempre deixa uma marca que parece um B no local. A gente acompanha uma equipe de investigadores, aliado a um investigador extremamente inteligente e meio esquisito, que não é o L, e ao mesmo tempo a gente acompanha um garoto misterioso com poderes sobrenaturais, lutando contra várias pessoas com poderes sobrenaturais. Pô, Marcos, parece 2 animes diferentes? Sim, essa é a parte curiosa dessa obra. É como se tivesse 2 narrativas ali, elas se ligam ao longo da história, mas a impressão que você tem é que juntaram 2 histórias diferentes e tentaram dar um jeito de unir elas. Ali é um suspense policial unido a um anime de ação sobrenatural, seria a melhor forma de definir cada um deles. E tem uma quantidade absurda de gêneros nesse anime. Eu fiz a contagem lá no review, que eu fiz separado dele. Quem quiser pode dar uma olhada, não vou adentrar muito o assunto aqui. A animação desse anime pelo estúdio Production ID ficou muito boa, o design é bem consistente também, mas a parte mais curiosa desse anime é que o diretor do anime também é o criador da história e o criador do design dos personagens. Ele fez tudo, basicamente, na história dele. Ele pegou, escreveu a história, desenhou os personagens e depois dirigiu o anime. Muito interessante essa parte, eu achei, pelo menos. Pra quem gosta de um bom suspense policial, com certeza eu acho que vale a pena dar uma olhada. Aiko The Incarnation, esse aqui é um caso curioso, porque a sinopse dele é horrível. A sinopse dele não diz nada com nada. Se ele é aquele textão gigante, fica... o anime é sobre o que mesmo? Porque você não sabe. Então eu vou tentar resumir aqui o começo da obra, é mais fácil do que falar aquela sinopse gigantesca. De qualquer forma, a história começa com uma garota descobrindo que o corpo dela, na verdade, é artificial, e se ela quiser recuperar o corpo normal dela e salvar a mãe dela e o irmão dela, ela vai ter que ir até o laboratório, onde trocaram o corpo dela, só que teve um acidente nesse laboratório que espalhou um organismo por toda a área em volta. A cidade tentou se proteger fazendo um muro gigante e bloqueando aquela área, e agora ela vai ter que passar por essa área com uma equipe altamente treinada para tentar chegar até o laboratório. Quase todo o anime, ela ainda tem esse laboratório, tem vários twists ao longo da história. Na verdade, a história só fica legal mesmo. Eu não achava ela grande coisa, só ficou interessante pra valer a partir do episódio 9, que ela fica legal. Então vale avisar, o começo é meio... não é lento, tem um pouquinho de ação aqui e ali, mas não empolga tanto, eu não ligo tanto pros personagens, só ficou interessante pra valer a partir do final do episódio 8 e episódio 9. É uma característica do roteiro, mas a direção é boa, a animação é excelente também pelo Studio Bones, é todo consistente o design e tem algumas partes muito bem animadas. E a computação gráfica que misturam no meio, com aqueles robôs ali, ficou muito boa também, misturou bem com a animação 2D, não fica destoando muito. Mas é o que eu falei, aquele anime que você precisa de paciência até ele chegar na parte legal. Sword Guy, esse aqui acompanha um garoto que teve os pais mortos, foi adotado por um ferreiro e depois de um acidente ele acaba perdendo o braço e esse ferreiro decide reforjar uma espada demoníaca e colocar como substituto do braço dele. Ele ganha poderes por causa desse braço e começa a usar esses poderes para lutar contra vários inimigos. Esse aqui, pra ser honesto, eu não gostei tanto, achei a direção dele um pouco mais fraca, a animação não é tão boa também e tem muita computação gráfica no meio das lutas. E mesmo que você perdoe tudo isso, todos os outros que eu comentei antes desse têm um final relativamente fechado, mas esse não, é totalmente aberto. Violet Evergarden, esse aqui acompanha uma garota que era conhecida como a Arma durante a guerra. Ela era um monstro em termos de combate,
Mas depois da guerra e ela tendo perdido os 2 braços, que foram substituídos por próteses robóticas, ela é chamada para trabalhar em uma agência dos Correios, o que ela aceita para tentar entender uma confissão que uma pessoa importante fez para ela. E a história vai seguindo a partir daí, conforme ela vai ajudando várias pessoas em casos diferentes. Vale dizer que o anime começa bem pesado, com uma cena forte no final, e depois fica bem mais leve até o episódio 6, mas não desanime, porque a partir do episódio 7 começa um bando de histórias muito mais impactantes e pesadas também. O episódio 8 e 9 são extremamente pesados, mas em geral o anime fica bem mais impactante e emocionante a partir da metade. Então quem estiver achando meio leve e tal no começo, aguarda até o episódio 7. O anime é da Kyoto Animation, então é extremamente bem animado. Pra quem quer um anime cheio de momentos emocionantes, com certeza vale a pena dar uma olhada nesse. E vale dizer, ele é o primeiro caso da Netflix onde ela passou simultaneamente com o Japão. Não saiu direto no canal dela, tudo de uma vez, saiu de um em um episódio, assim que saía no Japão, saía lá, e aí no dia seguinte saía ele dublado na Netflix. Eu achei isso muito legal, tomara que tenha mais casos desse futuramente. E um dos filmes de maior sucesso no Japão também saiu na Netflix, Your Name, ou Kimi no Na wa, saiu dublado na Netflix, ficou legal a dublagem. A história, pra quem não conhece, acompanha 2 pessoas que começam a trocar de corpos sem explicação aparente. E quando eles estão finalmente começando a se acostumar com essas trocas aleatórias, acontece um negócio inesperado. Revelar mais que isso seria spoiler, mas é um filme muito bonito, os personagens são muito simpáticos, a animação é muito boa e os cenários são deslumbrantes, é sensacional. A parte visual, a fotografia desse anime é muito boa. E tem vários momentos super emocionantes ao longo da história. Eu com certeza recomendo assistir esse filme, só faltou, pra ficar perfeito, um fanservicezinho ali no final, um negocinho mais completo, eu diria. Eu comentei disso em outro vídeo que eu fiz, inclusive tirando várias dúvidas quanto a alguns mistérios da obra. Tem alguns outros filmes de animação que saíram na Netflix recentemente, mas não liberaram eles pro Brasil, sei lá por quê, então não vale a pena comentar sobre eles, já que ninguém vai poder ver por enquanto. Se liberarem mais à frente, eu comento sobre eles. E para os curiosos, esses são alguns dos próximos animes que devem sair na Netflix ao longo dos próximos meses. Quem não conhece, dá uma olhada no meu outro canal, o Marco Resmunga, onde eu resmungo de vários assuntos fora animes de forma descontraída. Tem um link pra ele na descrição do vídeo. E é isso, eu fico por aqui. Se gostaram do vídeo, deem like, compartilhem, se inscrevam no canal que não se inscreveu ainda, tem vídeos quase todos os dias. Eu fico por aqui e vejo vocês no próximo vídeo.